Houve, nesse final de semana, a eleição do novo presidente da Colômbia. Pela primeira vez na história do país, um presidente de esquerda, e o eleito foi uma eleição marcada pela abstenção, né? 44% dos eleitores não compareceram para votar. Ele ganhou por 50,5% a 47,5%, uma diferença de 3% de um candidato populista de direita. Uma ideia que ele levantou parece bastante interessante. É uma aproximação com os Estados Unidos, montando uma nova aliança progressista, uma nova aliança de esquerda na América Latina, que seria o Chile, a Argentina e a Colômbia, em contraposição a uma outra aliança desse tipo que existe, que une Cuba, mais radical, Venezuela, mais radical, e Nicarágua, que são os países justamente que não foram convidados pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para a cúpula das Américas. A questão da esquerda moderada. É isso que ele quer. Como é a esquerda brasileira? Essa história de que, esse discursinho de esquerda brasileira, a esquerda brasileira é moderada. Ficam falando de Fórum de São Paulo toda hora. O Brasil não tem vocação para a esquerda radical. A esquerda radical é de alguns partidos que são nanicos e que ficam falando bobagem, e alguns grupos no PT que acham bonito esse tipo de discurso, porque as pessoas, tem gente que não cresce. Mas a esquerda moderada e esse grupo, o Paulo, se o Lula ganhar, é onde o Brasil vai estar. É o grupo mais moderado. Não tem sentido, porque nós nem temos instituições que suportem uma coisa como Venezuela. A Nicarágua é uma ditadura assassina, a Venezuela está seguindo esse caminho, se inspira nela, e Cuba não tem comentários. É um regime anacrônico que não se sustenta mais. Mas é que é romanceado por uma parte da esquerda, mas ninguém quer morar lá. Todo mundo quer admirar, tal, mas ninguém quer morar lá. E eu acredito, e aí na Colômbia tem uma explicação também, que na verdade é histórica. Desde que o Chávez deu o primeiro golpe dele, na Venezuela, a Colômbia é o inimigo preferencial. Tiveram choques na fronteira, tiveram um determinado momento em que quase foram à guerra, efetivamente. Então a Colômbia, mesmo que tivesse um presidente que quisesse ser simpático ao Maduro, não conseguiria, porque a população rejeitaria, mesmo a população elegendo um político de esquerda. Porque existe um antagonismo com a Venezuela, geográfico, geopolítico, na verdade. E isso não seria fácil de superar, para depois dar as mãos e dizer que é amiguinho. Agora, uma fatia do eleitorado brasileiro vê a esquerda brasileira, a esquerda com possibilidades eleitorais, como radical, mas a grande maioria do eleitorado não vê assim? Não vê. Embora o Lula, eu acho que o Lula está com alguns problemas, né? Porque ele de vez em quando está falando muita bobagem. Mas o Lula está querendo agradar as alas radicais, eu não sei porquê, porque ele já as tem. Se ele conversasse com a Thelma, ele ia aprender o que a Thelma sempre falava. Falou, seu coração eu tenho que dar atenção para os corações que não são meus. E é verdade. O Lula não precisava estar agradando esse pessoal, ele tinha que estar agradando o pessoal de centro. Ele se elegeu em 2002 com aquele discurso exatamente, Lulinha, agradando amor, o pessoal né? de centro. Tá? Porque o Lula nunca foi comunista, é preciso dizer isso, ele quis ocupar espaços. A política externa brasileira, que foi um equívoco no governo Lula, mas a atual também é um equívoco, isso é preciso deixar claro. As duas políticas, nós não temos uma política externa séria desde o Fernando Henrique Cardoso. Nós saímos do nosso prumo. Do nosso eixo, né? Total. Existe um choque dentro de Itamaraty entre duas correntes que estão erradas. O Brasil sempre teve relevância até o governo Fernando Henrique. Depois disso não teve mais. A não ser que você ache que realmente o Obama estava falando a verdade quando olhou para o Lula e falou, esse cara, ele é o cara. Ele estava brincando. Então é preciso que o Brasil aponte a sua política externa como política de Estado, não movida por esse tipo de corrente. Agora, dizer que o Lula é radical de esquerda é piada. Quando o Lula aproxima o discurso da esquerda radical, Paulo, alguma coisa ele quer. É da boca para fora.
mas é porque ele pretende ou agradar alguém, ou daquilo sair para um outro objetivo. Você não vai ver o Lula fazendo um discurso de esquerda, radical, ou mais para a extrema esquerda, simplesmente porque ele acredita naquilo. Porque não é o que ele acredita. Isso você pode ter certeza. Ao mesmo tempo que o Bolsonaro segue a cartilha do Chaves. Ele fala tanto isso, porque é muito curioso, né? A Venezuela é um regime de esquerda? Eu entendo que não. A Venezuela é uma ditadura. E uma ditadura que ora agarra à esquerda, ora agarra à direita, fazendo esses movimentos para se perpetuar. Mas em nenhum momento pode ser considerado um regime de esquerda. Tanto é que quem adoraria seguir a cartilha integral do Chaves é o Bolsonaro, porque ele só fala isso. E tudo que ele tem feito no governo desde que ele assumiu é exatamente a cartilha do chavismo. E vou repetir, não é um regime de esquerda. Nunca foi. Nunca foi. Mas teve o apoio por conta da ideia da comunidade sul-americana, da unidade sul-americana, que a esquerda sempre teve. Só por isso. Mas que a Venezuela não é um regime de esquerda nem aqui nem na China, isso não tem dúvida, é só você estudar um pouquinho as ações do governo venezuelano desde que o Chaves tomou o poder. Agora, o rótulo que o Chaves gostava para a ideologia dele era o socialismo bolivariano, não era? Que não tem nada a ver, é um capitalismo sem vergonha na mão do Estado.